Há 100 anos, em nosso país, a moeda vigente era os réis. Se você tivesse uma moeda que valesse 100 réis, teria o que era chamado de um tostão. A economia era muito divergente na época e em relação ao período atual, que fazia que 100 réis conseguisse comprar não muito mais do que um cacho de banana, por exemplo. O nosso país era muito diferente 100 anos atrás. E eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Voltando a falar a questão monetária do Brasil no século passado, você acredita que 2.000 réis na época comprava apenas uma galinha? Por exemplo, nossa população era de aproximadamente 30 milhões de habitantes, diferente de 200 de hoje, consideravelmente muito menor que hoje. Era um tempo de mudança, obviamente. Grande parte da população já morava nos centros urbanos, o que não fazia o país deixar de ser uma nação bastante agrária como é hoje e com grandes fazendas. É uma enorme diferença do Brasil na década de 20 para o ano de 2026, como nós, que seria a alfabetização. Segundo o IBGE de 2022, a taxa de analfabetismo das pessoas de 20 anos ou mais de idade foi um estimado 6,6%, mas 100 anos atrás a escolaridade era bem defasada. O analfabetismo atingia 80% dos brasileiros, de maneira que muitos não conseguiam nem escrever o próprio nome. A maioria das operações matemáticas eram muito difíceis para as pessoas sem estudo, obviamente, e no máximo faziam as contas mais simples, utilizando ali os próprios dedos para contar. Tá? Na verdade, ainda não existia o sistema organizado de educação pública, tá? Como é o que é administrado hoje em 2026 pelo Ministério da Educação. Por conta dessa falta de educação, as desigualdades, obviamente, ao longo do território nacional eram tão ou mais relevadas do que atualmente. Essas desigualdades, digamos assim, são fáceis de notar quando observamos revistas ou jornais da época, né? Diferente do que é hoje, né, pessoal? A nossa capital de Brasília, 100 anos atrás, a capital nacional era o Rio de Janeiro, né? Para quem não sabe, enquanto a coluna social de uma revista de elite trazia fotos de pessoas elegantes de um clube ginástico português, a revista Careta, para quem não sabe, mostrava uma distribuição de brinquedos para crianças carentes na Policlínica de Botafogo. Mesmo assim, muita gente acreditava que o país estava tendo um grande desenvolvimento, né? Isso porque as propagandas da época eram bem apelativas, digamos assim, e focavam nesse suposto desenvolvimento do Brasil. Um exemplo de propaganda da época é o anúncio de roupas e toucas de banho para serem usadas na praia, tá? O grande armazém Casa Colombo, não sei se vocês já ouviram falar, que era conhecido por fazer essas propagandas. Sabe um outro produto que começou a ser vendido nessa época também? O carro, pessoal. Foi na década de 20 que começaram a ser montados os primeiros carros aqui no Brasil. E em São Paulo, inclusive, vários curiosos se dirigiam às fábricas a fim de ver como era feita a montagem e a construção dos veículos. Algumas coisas perigosas eram legalizadas nessa época, como por exemplo o lança-perfume. Se vocês gostam, o entorpecente, pessoal, era amplamente usado principalmente nas festividades do carnaval, como é hoje, né? Por falar em carnaval, Protocolo foi o nome da marchinha que fez sucesso no Brasil no ano de 1921, tá? A história da música é bastante interessante. O rei Alberto I, tá, lá da Bélgica, veio visitar as terras brasileiras, mas não estava muito a fim de seguir regras, né? Ele dispensou vários protocolos e agiu como se fosse uma pessoa qualquer aqui no Brasil. Até tomou banho de mar aqui na praia de Copacabana, e por causa disso foi escrito e composta essa marchinha chamada Protocolo, que dizia assim: o rei Alberto, ao pisar este solo, mandou as favas o protocolo. Conquistou logo o feliz
com feliz maestria os brasileiros e conquistou essa simpatia, né? Calma lá que ainda não acabou. Assim, Alberto I ao mundo inteiro deu uma lição. Mandou a etiqueta com pirueta, se eu não me engano, lamber salão. Ainda falando sobre nobreza, 100 anos atrás, Gastão de Orléans foi recebido no Palace Hotel. Ele era o príncipe francês, uma família bem importante, e também marido de Isabel de Bragança, a famosa princesa Isabel, a princesa do Brasil, que acabou morrendo no ano 1925, e com isso seu filho Pedro Alcântara ainda eram vivos, tá? O conde faleceria em 1922, exatamente 100 anos atrás, tá, pessoal? Por ser a capital do país, o Rio de Janeiro era repleto de lugares importantes, como por exemplo o Palácio Monroy, tá? Que existe, infelizmente não existe mais, tá? O edifício abrigou tanto a Câmara dos Deputados como também o Senado brasileiro, tá? Depois ele acabou sendo demolido em 1976, pessoal, tá? Era lindo. Era top. O jornal Globo fez uma campanha pró-demolição com o apoio do arquiteto Lúcio Costa, tá? E chegou a chamar o Monroy em seus editoriais de monstrengo da Cinelândia, né? Outro lugar que também era importante nessa época, mas que também não existe mais, foi a igreja de São Sebastião, né, pessoal? Algumas fotos mostram a quantidade de pessoas que eram atraídas, né, pelas missas e celebrações religiosas do templo, né? O fotógrafo Augusto Malta, bem conhecido, registrou através de fotografias a saída dos fiéis após a última missa realizada na igreja do São Sebastião, tá? O templo foi destruído quando o povo do castelo, que era a sua localização no Rio, foi demolido durante uma reforma pela qual a região passou, tá, pessoal? Agora deixamos um pouco o Rio de Janeiro, né? E vamos falar um pouquinho sobre São Paulo, a grande metrópole do Brasil. Sampa tinha vários mercadinhos, como os que podiam ser observados logo abaixo do viaduto São Efigênio, tá? Além dos pequenos mercados, várias feiras livres e eram presentes sobre ao longo do território da cidade, né? A cultura cafeeira ainda proliferava em São Paulo, né? Na época, muitos comemoravam o aumento do preço do café brasileiro em muitos países, né? A mudança e o aumento eram consequência de ações intervencionistas, né, do governo brasileiro, obviamente, no mercado de café nacional, né? Eram operações de defesa para o principal produto exportado pelo Brasil na época. Outra coisa que acontecia muito assim, anos, era ainda mais no governo do presidente Eustáquio Pessoas, era as revoltas militares, né? Esses movimentos, a força era tão presente que culminaram posteriormente no golpe dado por Getúlio Vargas em 1930. Tá? E que gerou o governo de vários pelos próximos anos, né? Em 1922, exatamente 104 anos atrás, foi eleito presidente do país, deixado pelo poder o Eustáquio Pessoa, né? Talvez eu não quisesse muito saber de política se vivesse no Brasil no século passado, né? E com isso você poderia, em contrapartida, ler alguns jornais e revistas, né, que traziam belas mulheres, né, várias pessoas ali importantes, como a atriz estadunidense Bebe Daniels, conhecida por cantar, tracionar e dançar, foi capa da revista Cena Muda, né? Com S mesmo no começo, que era uma revista focada ali na temática do cinema. E o futebol também já fazia parte do cotidiano dos brasileiros, obviamente, e campeonatos estaduais eram disputados no nosso território, né? Em São Paulo, quem ganhou o Campeonato Paulista de 1922, por exemplo, foi o Corinthians, né? Na época, o clube tinha até outro escudo e superou o Palestra Itália nos pontos corridos, né? Palestra Itália hoje é conhecido como Sociedade Esportiva do Palmeiras, para quem não sabe, né? Já no Rio de Janeiro, o clube campeão foi o América, pessoal, que hoje em dia nem figura mais entre as principais equipes do nosso país, né? O América precisou disputar campeonato com grandes clubes tradicionais que ainda conhecemos hoje, como o Vasco da Gama,
Flamengo, Fluminense e Botafogo. Tá? Em Minas, o campeão foi outra América, o América Mineiro. Por incrível que pareça, um ano antes, de 1921, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro realizaram o seu primeiro clássico da história. Na época, o Cruzeiro era chamado de Palestra, né? E ainda tinha as cores verde e vermelho em seu escudo. Pois é, algumas rivalidades entre um times aqui do Brasil já duram mais de 100 anos, 104 anos, hein, pessoal? No quesito moda, para você trajar bem, você precisava utilizar um chapéu no Brasil de um século atrás. Tanto as mulheres quanto os homens tinham o costume de usar um acessório na cabeça. Acredita que nessa época existia quem achasse que a moda estava ficando muito desleixada? Uma revista chamada Máscara frequentemente reclamava das vestimentas da década de 20 e dizia que tudo era muito mais bonito no final do século XIX, quando as mulheres tinham que apertar tudo muito bem na cintura, tá? Nossa, elas ficavam bem amarradinhas, digamos assim. Os vestidos muito compridos estavam deixando de ser usados e algumas mulheres usavam roupas que exibiam um pouco mais do seu corpo ali, né, e as suas pernas. O chapéu, indispensáveis, eram tão entranhados na cabeça que quase não deixava os cabelos à mostra. Pelo menos os coletes de antes, extremamente apertados, estavam sendo deixados de lado, né? O Nordeste era também uma região muito interessante 100 anos atrás. E Recife, capital de Pernambuco, já era possível encontrar edifícios altos, o que demonstrava o crescimento urbano na época no Nordeste, né? No interior do sertão, havia grupos de cangaceiros naquela época, né? Os membros do cangaço realizavam saques e roubos a grandes fazendeiros e ações parecidas com as do que os bandidos fazem hoje, o grande Robin Hood. Policiais constantemente entravam em confronto com esses bandoleiros do cangaço e poucos anos depois, um dos jovens cangaceiros aumentaria sua influência e se tornaria líder de um famoso grupo. Vermelheiro Ferreira da Silva, o lendário Lampião, para quem não conhece. 104 anos é muito tempo, né? Ou será que não? Sim, deu para notar algumas diferenças, né? Mas também certas semelhanças com o país em que vivemos hoje, né? Qual dessas curiosidades aí mais te agradou? Deixa nos comentários e vamos ficar para um próximo vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.